Turma, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje vai ser um dia bem legal. Eu quero dar umas diquinhas bem relevantes para o negócio de vocês no decorrer tanto da aula quanto do dia. Então, me acompanha aí, vamos embora. Hoje, final do treino sempre tem, né? Uma jogadinha. Embora tenha sido ridículo conseguir me sagrar vitorioso desse jogo do fim da aula de hoje. E novamente me faz lembrar, né? Um negócio que eu já citei aí sobre a dificuldade que o tênis gera se a sua cabeça não estiver aqui. Não adianta ter velocidade se não tiver direção. Turma, hoje eu queria, no nosso quadro, né, das histórias e aprendizados, eu queria deixar uma visãozinha para vocês, que ela é bem antiga. Esse final de semana, meu pai fez um comentário, né? Só um minutinho que eu já falo com vocês. Mais pressurizadas. Ah, é? Eu vi ontem uma máquina de pressurização de bolinha. Não, achei bizarro, não fez nem sentido para que serviria. A ideia é boa. A prática. Entendi. E aí, meu pai fez um comentário ontem falando assim, eu sou neto de escravo, então tem muita coisa no meu pensamento, na minha forma de pensar, que ainda tem, né, um pouquinho dessa herança. Meu pai estava falando especificamente na infância dele, né, bem quando ele nasceu, eram 10, 11 irmãos, e aí tinha uma toalha para 10, 11 irmãos. E aí meu pai falando, né, que o avô dele orientou que antes de usar a toalha, após os banhos, eles tirassem o excesso de água do corpo para não molhar tanto a toalha, porque uma próxima pessoa ia usar. Isso me fez pensar em duas coisas. O tanto que a gente tem que respeitar a nossa história e tratar a nossa história como parte, né, indissociável da gente. Ela constrói o que a gente é. E muitas das coisas que a gente está errando e que a gente não consegue enxergar o ponto-chave, onde que nasce esse erro, às vezes ele nasce muito antes da gente. E a gente não pode questionar, a gente precisa honrar que isso é parte, né, da nossa existência, é parte da nossa história. E o segundo aprendizado com essa mesma história é que, turma, a gente tem que tirar a água do corpo antes de usar a toalha para passar para o próximo. Está ficando cada dia mais claro que parte da nossa vida, parte do nosso sucesso tem relação direta com o tanto que a gente consegue passar pelo nosso desafio, minimizando o impacto do próximo que vai ter que passar por esse desafio. Estou falando de liderança, estou falando de trabalho em equipe, estou falando de respeito no tempo, de que tem hora que é sua hora de pódio, tem hora que é sua hora de plateia, de aplaudir quem está no pódio, tem hora que é sua hora de treinar, tem hora que é sua hora de jogar. E quando meu pai me falou sobre isso, eu achei bem curioso, bem engraçado, porque hoje em dia, né, todo mundo quer ser o top 1, todo mundo quer ser o 01. E todo mundo esquece que às vezes tem que tocar a bola e deixá-la o mais redonda possível para que a pessoa que vai dar o próximo chute na bola consiga acertar. E que ainda assim você ganhe com isso. Seja ganhe em dinheiro, em resultado, ou seja em satisfação pessoal de ter arredondado a bola para outra pessoa chutar. Isso faz muito sentido com o projeto, né, que a gente tem vivido no escritório. A gente tem tentado expandir um pouco para trabalhar não só para proteção veicular, mas para outros tipos de empresa. A gente sempre atendeu outros tipos de empresa, mas 99% do nosso foco era proteção. Nossos treinamentos, tudo nosso tinha correlação com proteção veicular. E hoje, enxergando, né, tanto a regulamentação quanto o fato de nossos clientes estarem abrindo outros empreendimentos, tanto por conta do risco da regulamentação, quanto por conta da maturidade profissional deles, enriquecimento e etc., eu começo a pensar, né, o quanto que a gente precisa usar essa qualificação e aí cada um individualmente usar a sua qualificação para compor esse novo jogo. A gente está mexendo com tributário, com previdenciário, muita coisa de contratos, muita coisa de societário, de registro de marca. Então é bom que essa história e esse aprendizado de hoje, eles ecoem na alma de vocês e vocês consigam conceber a história que veio antes de vocês, a pedra que você teve que aprender a quebrar por conta disso e como que você vai usar dessa história, desse seu desafio e conclusão para facilitar a vida dos outros, para tirar a água do corpo antes de
molhar excessivamente a toalha, porque um próximo vai usar, né? E vai ter correlação direta com o seu sucesso, é quando esse ciclo todo acabar. E não só na sua história, não só quando você resolve, não só quando você ajuda e abençoa alguém com alguma coisa, mas olhando esse retrospecto, desde antes mesmo de você nascer, até mesmo depois que você larga essa tarefa, essa função, e ela passa a ser concebida por uma outra pessoa. Bora tomar banho e começar um dia? Turma, mais um dia de escritório e tentando, né, deixar minha rotina do escritório, essa parte mais monótona, tanto porque é confidencial e eu não posso mostrar, quanto porque acaba não sendo tão dinâmico, né, e tão legal para vocês verem de lado, mas já tocando a vida para cumprir as pautas externas, que eu acho que vai ser mais legal para que vocês aprendam e consigam entender tudo que a gente faz por aqui. Turma, agora nós vamos fazer uma coisa bem legal, acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade aí, que é fisioterapia, quiropraxia, para falar a verdade. Nós estamos aqui no Eldorado, em Contagem, um dos prédios novos que tem aqui perto da João César, do centrinho comercial, prédio cheiroso, né? Bom, as roupinhas executivas. Já fizemos a história mais aprendizado do dia, mas vocês sabem por que tênis branco é tão famoso na cultura do jovem brasileiro? Vocês têm noção? Eu ouvi o Mano Brown falar esses dias que tênis branco, na década de 70 e 80, demonstrava quem morava no asfalto e quem morava na favela, porque não tinha asfalto. Ou seja, tênis branco só conseguia andar quem era do asfalto, quem era playboy, trocando em miúdos. Olha que curioso. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, se você já consegue usar um tênis branco, é porque você mora no asfalto, que você melhorou de vida. Loucura, né? Eu gosto de aprender com tudo. Tá bom, velho? Eu também, você. Graças a bom Deus. Esther, Gabi. O Gabriel veio pra mim, a primeira vez que ele veio foi em março de 2026, né, desse ano, mês passado, e ele veio pra mim com uma queixa de bruxismo. Ele tava com muita tensão, dor no temporal, né, muita ansiedade. Ele chegou a aplicar botox no masseter, mas aí eu disse pra ele pra gente não fazer isso mais, porque não é bom. Bastante apertamento, tensão. E aí, na segunda sessão, ele já veio melhor disso. E aí ele me trouxe uma outra demanda. Ele carregou peso no final de semana, chegou com a coluna doendo bastante. Só que ele conseguiu jogar, correr, jogou tênis, né? Mas ainda assim ele estava sentindo dor. Estava sentindo faltando mobilidade no ombro esquerdo e acabava compensando com o direito. E como que você ficou da última sessão? Xará, então, sobre o bruxismo, eu já sinto 90% de conforto. Eu percebo que tem algumas horas do dia, principalmente à noite, como se diz, enquanto eu tô fazendo as coisas na correria do dia, tá bem. Quando dá aquela baixada na pressão de noite, eu sinto que, sabe, como se ainda tivesse uma sensibilidade, não dor, mas uma sensibilidade. Essa semana, no dia que foi mais intenso, assim, eu senti um pouco de dor, mas assim, uma coisa que acontece aqui e passa, nem de longe igual tava. O que tem incomodado mais essa semana, então assim, 10% hoje me incomoda o bruxismo, eu queria só ver se ainda tem algo para fazer. Você me deu alguns macetes que me ajudou muito, mas eu ainda esqueço. Por exemplo, você falando que eu tinha que melhorar, né, a minha musculatura daqui, que é terrível. E eu comecei a perceber os meus hábitos, almoçar na frente do computador ou televisão, então comer muito rápido, comer comida fáceis de engolir justamente para não ter que ficar forçando. Então eu tenho tentado tomar mais consciência, isso tem sido muito bom. Porém, não estou conseguindo fazer 100%. Tem hora que quando eu acabo de comer, que eu falo, putz, já comi, nem percebi o que eu tinha que fazer. Mas, de fato, esse final de semana aconteceu de novo, que eu precisei, né, fazer meu trabalho por fora lá, igual o pai do Júlio, a renda extra, 2 empregos. E aí, mexendo na obra, as costas doendo de novo. Mas quando você saiu da consulta, tinha melhorado? 99%. Eu, no dia seguinte, eu não lembrava mais de dor. E aí eu não sei, acho que foi imediatamente depois de pegar o peso, porque a gente estava mexendo com os troncos de árvore, uma coisa que não tem muito jeito, assim. E aí, o que eu percebi? Aí eu queria que você desse uma olhada nisso para mim, mas mais do que isso, essa parte que você me ensina a tomar consciência do que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu estava lá pegando, vou simular, quando eu abaixava para pegar um tronco de árvore, meu pai que estava lá comigo falava assim, aqui, presta atenção, você está indo com o tronco buscar o peso, você tem que aprender a fazer assim. Olha seu pai. Arranquei, não é porque tem problema de coluna, por isso que sabe, não é porque é bom de serviço, não. Aí, o que eu comecei a perceber? A vida inteira eu negligenciei o agachamento.
E aí, quando eu parei, carreguei esse tronco, parei. Quando eu tentei agachar, eu percebi que eu não sei agachar. Eu percebi que toda vez que eu faço, eu roubo, inclino o pé, eu vou com o tronco. Então, o que eu penso? Eu sei que eu tenho musculatura fraca no core, eu já percebi. Então, eu quero tanto destravar essa coluna, quanto tentar entender se é falta de consciência, se é falta de mobilidade, se é algum encurtamento que está impactando. E para finalizar a dor hoje já está começando a diminuir. Mas a gente faz os testes, tem como a gente fazer os testes pra gente avaliar se é falta de mobilidade, que é algo bem provável. Talvez uma falta de mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, a gente consegue avaliar. E tá doendo de qual lado? Direito? O que? A coluna. Bem no meio, é. Bem central. É. E como que tá a dor? Em que momento que ela dói? Ela tá doendo o tempo todo ou tá doendo mais em algum momento assim, específico? Hoje já tá nota 2 de 10. Então, assim, em movimento de agachamento. Por exemplo, eu tô lá no tênis hoje, eu percebo que a resistência que eu tenho no momento que eu tinha que abaixar e tentar fazer algum movimento mais assim, eu faço assim, porque aí quando eu faço esse movimento é onde que eu sinto que dói. Eu vejo que parece que sobrecarrega. Provavelmente a gente tá falando mobilidade aí. Aqui mesmo. Vamos avaliar, mas você desalinhou o quadril de novo. É? Mas eu vou dar fazer os testes. Tá gelado lá? Vou mexer. Não, pra mim tá ótimo, eu gosto. Isso. Agacha. Tentando fazer bem feito ou fazendo do jeito que eu faço? Agacha como se estivesse agachando normal. Pega uma coisa no chão. Pega de novo. Tá. Eu tô tentando fazer bonitinho. Tá? Não, não, eu quero que você pegue como se estivesse pegando de qualquer jeito. Tá. Agora faz cocô no chão. Faz o quê? Cocô no chão. É difícil. Tá. Pode levantar. Até dói. Na academia você faz agachamento? Pouquíssimo. E como que é seu agachamento na academia? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como eu faço com a barra na máquina, ela acaba me guiando um pouquinho. Mas ainda assim eu não tenho nem clareza do movimento. Mais uma. Beleza. Pro outro lado agora. Eu vou com o tronco muito pra baixo. Muito pra frente. Aí ele mesmo já fazendo a própria análise, já percebeu. Ó, você tá treinando com quem? Com o personal ou sozinho? Então nós vamos muita coisa pra gente melhorar. Ó, quando a gente faz a avaliação aqui, quando você observa, vou deixar você observar. Aqui a gente percebe que você tem uma grande restrição de mobilidade de tornozelo. O seu tornozelo, tá vendo? Ó, como é que ele fica instável? E ele não te deixa agachar, ele te limita. Chega um ponto que ele não vai mais. Ó, aqui, ó. Aí a gente começa de baixo para cima. Aqui já perde estabilidade, seu tornozelo não tem mobilidade. Aí o seu joelho até quer agachar, mas ele não tem estabilidade, porque aí ele começa a perder o jogo aqui. Ó. Outra coisa, quadril. O certo seria você agachar sem projetar o tronco. Você projeta o tronco por falta de mobilidade de quadril também. Isso a gente falando em mobilidade. Agora a gente falando em força. Quando você tenta agachar, ó, você não consegue sustentar. Você agacha 1, agacha 2. Isso é fraqueza de quadríceps e principalmente de glúteo e posterior. Mas principalmente posterior e glúteo. Quando você agacha, você até consegue. Na subida você já não consegue mais. Agachou, já agachou descendo. Ó, muita fraqueza. Aí o lado de cá, ó, a diferença. Aqui você já desce jogando o joelho pra dentro e desequilibrando, ó. Ó. Aqui você até tem um pouquinho mais de mobilidade de tornozelo, você até consegue descer mais, mas fraqueza muscular total. E o quadril muito mais aqui, mais limitado do que o outro. Aqui, ó, o quadril nem desce. Aqui o seu joelho desce, seu tornozelo te permite descer, mas o quadril não desce. Ó, olha lá. Aqui seu quadril já fica todo aqui em cima, você nem agacha. Então aqui a gente tem, eu vou anotar tudo pra você, tá? Aqui a gente tem restrição de mobilidade de quadril, desse lado de cá, mas a restrição de mobilidade do tornozelo e do joelho tá até ok, mas muita fraqueza. Aí a gente vai fazer um teste agora de fraqueza de fortalecimento. Vamos lá. Vai. Sem projetar o tronco, só o joelho. 2, vai. 3. Mas o esperado era ele subir esse joelho todo, ele quase não vai. Ó. Subir todo, até lá em cima. E ele quase não vai. Ele tem um mínimo de força um pouco maior que esse. O defeito aqui é a mobilidade ou a falta de força? Os dois.
Mas é mais falta de força. Gente, não dá pra treinar sozinho. Treinar sozinho é só quem tem muita consciência corporal. Caso contrário, senão você vai viver sempre com dor. Aí não adianta, senhora. Deixa eu... Só. Que dói? Aqui. 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 Socorro. Agora só. Vou soltar seu intestino, o seu diafragma. Você já sabe, né? Que dói muito, né? Não prende a respiração. Vai respirando. Solta o ar. Vai soltando. Solta. Ó. E dói mesmo. De todos, eu acho que esse aqui é o pior. Foi? Atenção, falta. Às vezes a gente não sabe respirar direito, né? Aí, porque o diafragma ele é um músculo que trabalha 24 horas por dia enquanto a gente está respirando. Então, às vezes a gente está treinando e não consegue respirar direito. Quem é muito ansioso, às vezes dá aquela ansiedade e aí acaba trabalhando o diafragma demais. Isso. E diafragma preso, ele causa dor nas costas, sabia? É muito difícil achar um lugar que não me coisando, né? Mas é verdade. Hoje você vai num lugar... Você já foi em vários lugares, não já, Gabi? Hoje você vai num lugar, ou é só quiropraxia, ou é só liberação, ou você vai fazer só a lombar e depois isso aqui você paga pra fazer outra sessão disso aqui. É muito assim. A galera esquece a pessoa e trata só a doença. É. Aí é foda. E tipo assim, igual no caso do Gabriel, ele tem dor na lombar. Aí se eu focar só na lombar e não mexer aqui no bruxismo, daqui a um tempo o bruxismo vai fazer a lombar voltar, então não adianta. Porque tudo que eu faço é com nível de tensão aí. E, tipo assim, é um todo. A gente tem que pensar num todo. Tratar a pessoa. Aqui, né? como que melhorou isso aqui, menino? Eu tô chocada. Pode fechar. Olha só. Ainda dói, tá? Não falei que não ia doer, mas que melhorou. Ô, Gabi, não vim aqui pra isso, mas tira 1 hora de sua agenda nas próximas 2 semanas para me fazer uma visita no escritório. Quero te mostrar um negócio, quero te fazer uma proposta. Boa pra você. Melhor pra você do que pra mim, mas é bom passar a bola adiante. Quem sabe? Pensar no seu futuro, do seu negócio. Uai, pode. Eu vejo um potencial aqui que eu acho que você não viu ainda não. E aí eu compartilho contigo. Tá, vamos marcar de uma vez, porque senão minha... Te mandei um oi lá no meu privado, tá? Um beijo. Prazer Obrigada. revê-la. Obrigado, meu Prazer bem. foi todo meu. Ótimo dia, bom trabalho. Obrigada, gente. Com Deus também. Tchau. Turma, independente de qual for sua profissão, um aprendizado para hoje que me tocou muito. Não trate a doença, não trate o problema, trate a pessoa. Se você aí mexe com proteção do carro, não trata o carro da pessoa, mas trata o impacto que o carro causa na vida da pessoa. Ou seja, o tanto que o seu problema ou resolve uma dor e o quanto essa dor projeta vantagem na vida dessa pessoa, ou quanto a solução, o benefício que você vende ou trabalha aí, ele transforma o dia dessa pessoa. E um aprendizado para mim vendo o tempo inteiro, independente do que você faz na vida. Bora!